mais você quiser. Não sei se você consegue compartilhar. Pronto, Elton. Pode falar. Quer compartilhar? Vamos lá. Se eu te mandar, você consegue compartilhar? Como é que faz? Só um momentinho. E Eric vai estar aqui com a gente hoje? Ah, já tá chegando aqui. Falou que já vai entrar. Que ele tá com as perguntas. Eu tenho uma pergunta, mas eu Mas vou você pode esperar outra. começar aí, vamos lá. Se quiser, pode ficar à vontade aí. E acho que ele chegou, hein? Boa noite, Eric, mais conhecido como o Eric, que é a mistura de Welton com Eric. Boa noite. Eric, tá dando para me ouvir bem aí? Tô. Deixa eu Eu ver. entrei aqui pelo celular, tô tentando entrar pelo PC aqui, mas pode falar. Pronto. Só mandar a imagem para mim aqui que eu vou compartilhando. E muita gente aqui, as novas criancinhas aí, para a gente se alegrar junto, conhecer mais da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que bom. Depois você vai aprender, viu? O nome de quem chegou aqui, que o Elton tem aí na sua organização organizativa, organizacional, que ele organiza. Ele estava procurando a caneta hoje, viu? Essa organização dele. Levou aqui 1 hora para ver se achava a caneta. É bem organizado, já deu para ver, né? É que a barba tá tão grande que tá tomando espaço. Ele não tá enxergando, não. O cara com a barba já tá pegando no olho já. Lembrando que a barba de Elton é a maior barba que existe no mundo, viu? Agora vamos lá, deixa eu ir aqui, Eric. Você mandou para mim, eu vou compartilhar. Ô, Elton, eu te mandei, mas eu nem sei se você olhou, tava tudo certo, porque não deu tempo de ver se tinha alguma coisa para corrigir, mas tá bom, tá? Como é que tá aí o ajuste? É isso aí mesmo, Eric? Vai Isso. botar mais. Peraí. Tá legal aí? Pronto, Eric. Pode ficar à vontade. Então, hoje é a nossa reunião de perguntas e respostas. É, a gente trouxe aqui para vocês duas imagens, né? E aí essas duas imagens geram duas perguntas. E aí tem a primeira pergunta, e quando a gente tiver a resposta da primeira pergunta, a gente parte para a segunda. E aí é o seguinte: o que cada imagem representa? O que que vocês acham, hein? Olhando para essas imagens, o que cada uma delas representa, hein? A, pri- a segunda eu sei qual é. Eu sei, eu acho que eu sei. A primeira é um templo. A segunda. A primeira é um templo e a segunda, eu acho que são pessoas se reunindo para ler a Bíblia. A primeira é um templo e a segunda são pessoas lendo a Bíblia. A segunda eles. Pode falar.
Vamos botar a cachola para funcionar, que eu também estou querendo saber o que é isso, viu? Vamos lá, criançada. Quero ver quem. Deixa eu tentar lembrar. Jéssica, acho que é Luísa, Davi, Vitor, Ana Ju. Vamos lá. Quem é que vai falar aí? Esse templo aí, como vocês falaram, é o templo de onde? O que Salomão construiu. Certo. Quem mais se arrisca? Dá algum palpite? E sobre a outra imagem, pessoas lendo a Bíblia. Essas pessoas que leem a Bíblia, elas são o quê? Cristãs. Isso. Então, vou ajudar vocês aqui para a próxima pergunta. Olha, esse templo, ele está aí representando Israel, certo? E a outra imagem, que tem as pessoas com a Bíblia, representam a igreja. Agora, a segunda pergunta. Qual a relação de cada uma com o Senhor Jesus? Quem sabe? O templo eu não sei, mas a segunda imagem, elas, como eu falei, estão com pessoas se reunindo para ler a Bíblia, para aprender da palavra do Senhor e também tirar dúvidas entre si. Assim, se a primeira imagem representa Israel e a segunda representa a igreja, o que Israel e o que a igreja têm em relação com o Senhor? Qual que é a relação da igreja e qual é a relação de Israel com o Senhor? Vocês sabem? Porque Israel era o povo escolhido. Olha que legal também. Tá vendo, Dal? Então eu vou fazer uma pergunta. Quem respondeu foi Clarice. Quem respondeu? É que tá com Jéssica Martins. Tá. Luísa. Clarice e Luísa tá com Jéssica, viu, Eric? Vocês se familiarizando aí. Então foi Luísa. Então eu vou fazer uma pergunta. Israel é o povo de Deus. Foi isso que você falou? Sim. E vamos fazer uma pergunta assim. E os cristãos é o povo de Deus? Opa, cortou um pouquinho, Luísa. Repete, por favor. Sim, acho que a resposta dela foi sim. Para mim cortou um pouquinho, mas acho que foi sim a resposta. Então, Israel é o povo de Deus. Os cristãos também é o povo de Deus. Então nós temos aí, vou botar no plural aqui, dois povos de Deus, Israel e cristãos. Quem saberia, vou falar uma, tem várias, né? Quem saberia identificar e falar pra gente aqui uma diferença entre Israel, que é o povo de Deus, e os cristãos, que é o povo de Deus? Quem conseguiria, quem se lembra, quem arriscaria falar fala
uma característica que é, me fugiu a palavra aqui, uma característica que é do povo de Deus Israel e do povo de Deus cristão, os cristãos, né, que é a igreja, como Eric falou. Valentina levantou a mão, se quiser falar, fica à vontade, Valentina. Israel foi antes do Senhor. Como, Valentina? Vou pedir você para repetir, por favor. Israel foi antes da igreja, foi depois. Valentina disse que Israel foi antes da igreja e a igreja foi depois. Mais alguém se arrisca identificar a diferença entre esses dois povos de Deus aí que a gente está tentando aqui, né, identificar na imagem. Então a gente usa a imagem, são ilustrações somente, né, para a gente tentar associar ao que a pergunta que a gente está fazendo, né? Então ali a gente tem um templo que a gente está associando ao povo judeu, a Israel. E aqui tem pessoas lendo a Bíblia que a gente está associando a cristãos, a igreja. Então a gente está tentando saber qual a diferença entre esses dois povos de Deus, como Luísa falou aí, e características deles. Alguém mais sabe? Vamos ler algumas mensagens aqui. Olha só. Rebeca disse: Israel, povo material, igreja, povo espiritual. Olha, temos mais uma resposta aqui de Rebeca. Vamos ver, Heloísa. Heloísa fala assim: os cristãos são o povo celestial de Deus e Israel terrenal. Será que é isso, Dal? O negócio tá bom, viu? Tá vendo aqui um bocado de diferença. Então, quer dizer, é um povo que vai viver no céu. Para mim tá falhando aqui, Dal. Não sei para o pessoal aí. Tá me Para mim ouvindo? cortou, agora tá bom. Agora? Então, quer dizer, deixa eu ver aqui, que os cristãos é um povo que vai viver no céu. É um povo que foi escolhido, que alguém falou que Israel é um povo escolhido para viver aqui na terra. Eu acredito que é isso. Será que essa galera nova que chegou aí tem mais alguma resposta, Dal? Alguma característica que eles lembram que existe entre esses dois povos de Deus, diferenças? Eu vou lembrar uma facinho aqui, viu? Vou lembrar uma e aí a gente vai lembrando outras, né? Então, por exemplo, vou falar aqui para... Vamos ver aqui. Deixa eu escolher uma aqui. João Miguel. Os cristãos guardam o sábado. Certo, João Miguel? Certo. Então, João Miguel acha que os cristãos, que é o povo... Não, eu achei que era uma resposta. Não, eu acho que não. então João Miguel acha que não, que cristãos não guardam o sábado. Eu só acho que eles guardam o domingo. Olha aí, João Miguel acha que os cristãos guardam o domingo, João, é isso que você falou? Sim. Então vamos saber. Então a gente já identificou uma característica aí desses dois povos de Deus aí, Israel, os judeus, né, que a gente sabe, conhece também como judeus, ou hebreus, e a igreja. Então eu disse que Israel guarda, ou os cristãos guardam o sábado. O João falou que não, o cristão não guarda o sábado. Então, realmente, cristãos não guardam o sábado. Olha a diferença aí, ó. Um povo, como Rebeca colocou, e Heloísa também ali, celestial, né, que vai morar no céu, somos nós, e o outro povo de Deus, terrenal, né, que são o povo de Israel. Eles têm características diferentes, são todos dois povos de Deus, mas com características diferentes, né? E o sábado, o povo de Israel, eles têm este mandamento de Deus para cumprir.
eles devem guardar o sábado. Nós cristãos, a igreja, né, nós não temos este mandamento, nós não temos que cumprir, né, a guarda do sábado. E também, João, a gente não cumpre a guarda do domingo. Apesar de o domingo ser o dia do Senhor para nós, nós não guardamos o domingo como Israel guarda o sábado. Né? Israel, ele não pode, o judeu, o israelita ali, né, que é o povo terreno de Deus, ele não deve fazer nada no sábado, trabalho nenhum no sábado. Então eles devem guardar, né, esse dia, cumprir essa ordem que Deus deu a eles de não fazer nenhum trabalho no sábado, né? Devem guardar ali esse dia e não trabalhar. Mas para nós não temos essa obrigação no domingo, cristãos, né? Eu posso trabalhar no domingo, né? Mas a gente deve ter em mente que é o dia do Senhor e deveria, né? Temos reunião na Assembleia, temos partimento do pão no primeiro dia da semana e nós deveríamos, né, usar esse dia para essas coisas aí. Nós não temos a obrigação de não fazer nada no sábado como o judeu tem, não fazer nada no domingo, perdão, como o judeu tem no sábado. Essa é uma das características, mas temos outras também que diferenciam esses dois povos de Deus aí. Vou pedir que talvez se lembra mais alguma, e vocês também se lembram alguma, respondam aí, levante a mão, pode ficar à vontade, abre o microfone e pode falar, tá? Vou falar duas aqui que eu não sei se vocês sabem, mas Israel é o povo escolhido de Deus desde a fundação do mundo. Mas a igreja é o povo escolhido de Deus antes da fundação do mundo. Vocês conseguem entender a diferença? Vou explicar. Antes de Deus criar, né, todas as coisas, lá na eternidade, que a gente não sabe, né, quanto tempo que tem, Deus já tinha escolhido cada cristão, cada pessoa que ele queria salvar, porque todos os homens, né, por conta do pecado, foram destituídos da glória de Deus, se tornaram inimigos de Deus, e ninguém viria a ter Deus. Só que Deus, lá atrás, escolheu um monte de pessoas que ele queria salvar. E essas pessoas são a igreja, certo? E aí, quando Deus criou o mundo, Deus também escolheu um povo para ser seu povo terreno, que é quem? Israel. Então, Israel foi um povo escolhido desde a fundação do mundo, e a igreja foi escolhida bem antes da fundação do mundo. Não é isso aí, Welton? E tem uma coisa aqui, eu vou deixar para Dal falar aí, ajudar a gente, que Dal estava falando no início, Eric, que da importância das crianças estarem aprendendo já a verdade desde pequenininhos, né, por causa, quando tá grande, né, Dal estava falando, aprende assim umas coisas erradas e fica mais difícil para corrigir, para desconstruir, né? E é o que a gente mais vê hoje, né, cristãos que misturaram as coisas aí, né? O povo terreno com o povo celestial. Então aí você vê cristãos fazendo coisas dos judeus, né, que eram para os judeus, porque aprenderam errado e cresceram aprendendo errado, e agora ficou difícil deles entenderem a verdade como ela é na Bíblia, né? Então, uma coisa, vou deixar para Dal ajudar aí, uma coisa, por exemplo, que cristãos fazem, que não é para fazer, e que era para o povo de Israel fazer, era dar o dízimo. Vocês já ouviram falar em dízimo? Quem sabe dizer o que é um dízimo? Quem sabe responder? É dar o dinheiro. Eu não sei explicar muito bem que é quando tá passando a sacolinha e você bota o dinheiro dentro da sacolinha. Ana Júlia respondeu aí. Quem mais gostaria de responder? Já ouviu essa palavra dízimo? Vocês, dízimo? Sabe dizer mais ou menos o que seria isso? Dízimo? Temos Valentina, Heloísa, Maria, Cauã.
Tchauzinho, gente. Olha, a Valentina também acha a mesma coisa. E aí, Dal? Ajuda a gente aí. Me ouvindo agora? Oh, dízimo. Dízimo era uma quantidade que os judeus tinham que dar aos sacerdotes, a quantidade do que eles tinham de bens, era uma certa quantidade, do que eles produziam também. Eu acredito que era durante um ano, tipo assim, se eles produzissem 20 laranjas, se desse 20 laranjas lá no pé de laranja deles, aí eles tinham que dar mais ou menos assim uns 10% de laranja. Aí eles tinham que saber o que é 10%, que seria uma quantidade de laranja que eles tinham que dar. Se eles tivessem R$ 1.000, vamos fazer como se fosse hoje. Se tivesse R$ 1.000, se eles ganhassem R$ 1.000, aí eles tinham que dar o dízimo ao sacerdote lá no templo, porque o dízimo era para a manutenção do templo, deixar o templo lá arrumadinho, todo bonitinho, e também para os pobres. E aí esse dízimo era sempre 10% de tudo o que o judeu ganhava. Aí tem um período para isso. Então, se fosse hoje, se eu ganhasse aqui R$ 1.000 no mês, aí eu teria que dar desses R$ 1.000, 10%, que é R$ 100. Mas nós não estamos no tempo de Israel. E é por isso que o irmão está falando aí que dízimo não é para nós. Dízimo foi só para Israel. É isso aí, Welton? O Eric? Exatamente. E tomando um gancho aí no que Dal tá falando, tem uma outra coisa. Esse dízimo, ele tinha que ser levado para ser guardado na casa do tesouro. E a casa do tesouro era dentro do templo. E hoje, nós temos uma casa do tesouro? Não temos. Porque este templo, que foi o Senhor que mandou, né, ser construído, esse templo não existe mais. Então, não faz sentido a gente hoje dar dízimo se não tem uma casa do tesouro para poder colocar esse dízimo. E logo, o que Dal falou, não tem que fazer a manutenção do templo. E vou dizer mais uma coisa. Na Bíblia, na palavra de Deus, Deus dá a ordem para construir um templo para os judeus. Mas em nenhum lugar da Bíblia vocês vão achar, crianças, Deus dando a ordem para construir um templo cristão. Não é isso, Welton? Exatamente, está vendo aí, crianças? Quantas diferenças aí existem, que a gente já identificou entre esses dois povos aí, que são os povos, né, como acho que Luísa falou no início, né, de Deus, né, tanto os judeus quanto os cristãos. Só que a gente está, né, dividindo bem aí, ó. A gente está aprendendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Israel é o povo terreno de Deus, e aí ele tem atribuições terrenas, né, determinadas ali na Bíblia para eles, e nós somos o povo celestial, né, a igreja, que iremos morar no céu. Israel irá morar na terra, nós iremos morar no céu com o Senhor Jesus, né? E nós temos para nós também escritas na Bíblia as, né, digamos, os mandamentos ou atribuições que é dadas aos cristãos, que não devem ser misturados. É por isso que a gente, Dal falou no início, que a gente já precisa aprender desde pequenininho, que é cada coisa,
para a gente obedecer a Bíblia como ela está escrita, né? Como o Senhor está pedindo. Então, a gente já viu aí, nós não guardamos o sábado, Israel guarda o sábado, nós não damos dízimos, Israel dão dízimos, davam dízimos. Mas eu gostaria de saber se existe mais alguma coisa que identifica esse povo de Israel, que é o povo terreno, né, de vocês, alguém se lembra, que é para Israel e não é para nós cristãos, a igreja. Alguém mais se lembra de alguma coisa? E eu vou falar uma perguntando. Perguntar aqui, viu? Presta atenção. Os sacrifícios dos animais, um altar que colocava lá os animais para ser sacrificado, matar os animais, queimar os animais em cima do altar. Alguém sabe dizer para que povo é? Deus mandou qual dos dois povos? Os judeus, Israel, ou mandou os cristãos fazerem isso? Sacrifício de animais. Quero saber aqui, sabe de quem? Deixa eu ver. Vou perguntar. Deixa eu ver se ainda está aqui, viu? Quem tiver com. É Moísa, né? Moísa. Me responda aí. Acho que Jéssica saiu. Foi para os judeus. Deixa eu ver o que mais aqui. Moisés. Quem faz sacrifícios de animais, Moisés? É Israel ou os cristãos? Israel. E aí, Weldo? Vamos ver aqui, Heloísa. Heloísa, você já foi. Heloísa tá aí. Vamos ver. Heloísa, você já foi na Assembleia em Salvador, Heloísa? Sim, Alguma vez na Assembleia em Salvador, Heloísa, você já viu lá os irmãos matando vou falar uma ovelha? Uma ovelha, você já viu? não. Por que você acha que lá na Assembleia em Salvador os irmãos não matam animais, não matam ovelhas, outros animais? É porque são cristãos? Porque são cristãos, e os cristãos, como Israel deveria fazer, né? Hoje eles não estão fazendo, mas eles deveriam fazer. Israel, eles deveriam sacrificar, né, um animal, faziam esses sacrifícios, sempre faziam, e era um mandamento de Deus, né, uma obrigação, eles deveriam sempre estar fazendo esses sacrifícios, era um mandamento de Deus para eles, como a gente está aprendendo. Mas para cristãos não há este mandamento, porque a gente está aprendendo aqui que são povos distintos, né, companhias diferentes. Israel, povo terrenal, vai morar na terra. Cristãos, igreja, povo celestial, vai morar no céu. Então, por esse motivo que cristãos não sacrificam a Deus animais, né? Não há esse mandamento para nós cristãos. Porque o sacrifício de Jesus foi o último sacrifício. Olha! Parabéns, viu?
Estava procurando aqui. Jéssica voltou. Que legal, viu? Então, quem é que faz sacrifício de animais? Me responda aí. Quem tiver com Jéssica, quem faz os sacrifícios de animais? São os cristãos ou o povo de Israel? Israel. Olha, Moisés aqui. Cadê o povo que está com Jéssica aí? Quero ouvir falar. Povo de Israel. É isso mesmo. Eu tenho mais uma perguntinha, mas vou deixar para a Eric falar aí primeiro. Fala aí, Eric. Pois é, eu ia falar exatamente o que a nossa criancinha nova que está aí com Jéssica falou, que no caso, esses sacrifícios aí, eles eram feitos porque eles eram figuras, né, do sacrifício perfeito que seria feito, o Cordeiro de Deus que iria ser sacrificado para poder expiar o pecado, né, dar um jeito ali no pecado, e que foi o que o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus foi o último e perfeito sacrifício, e ele fez isso uma vez só, e esse sacrifício do Senhor, ele é suficiente para salvar todos os homens. Porém, ali na cruz, o Senhor Jesus levou os pecados de muitos e de todos esses que creem no seu nome. Então, para nós cristãos, ele foi aquele que se sacrificou por nós. Então, por isso, a gente não faz sacrifício. Isso aí ficou para Israel. Fala, Adão. Tá ótimo. Vou fazer só mais uma pergunta aqui. Quem é o povo que se reúne somente ao nome do Senhor? Que pode se reunir somente ao nome do Senhor? Era Israel ou os cristãos? Os cristãos. Os cristãos. Cristãos. Os cristãos. Será que é isso mesmo? Faltou mais gente aqui, viu? Cadê Valentina? Quero saber de Valentina. Ei, Valentina, quem é o povo que se reúne somente ao nome do Senhor Jesus? É Israel ou os cristãos? Os cristãos. Heloísa, que está fazendo aniversário hoje. Fala aí, Heloísa. Os cristãos. Parabéns, Heloísa. Obrigado. Ah, então eu já entendi. Então quer dizer que os cristãos se reúnem somente ao nome do Senhor. E precisa de templo para se reunir ao nome do Senhor? Precisa de um Não. templo? Fala aí, vamos falando. Não. Moísa. Jéssica saiu de novo. Deve ser. Jéssica está aqui. Fala aí, quero ouvir você. Os cristãos precisam de Não templo. precisa de templo. Os cristãos não precisam de templo. O Elton, explica esse negócio aí, o Elton. É como o Eric falou no início lá, havia um mandamento de Deus para que fosse construído um templo, onde ele colocaria, né, o nome dele para Israel. E aí Salomão, acho que foi, não sei se foi Luísa que falou aí, Templo de Salomão no iniciozinho, Salomão foi e construiu o primeiro templo em Jerusalém, né? E ali eles deveriam levar os seus sacrifícios, seus dízimos, como a gente falou, a toda a adoração do povo terreno de Deus deveria ser ali. Então, se a pessoa era um judeu ou um convertido ao judaísmo,
ele devia, digamos que ele morasse no Brasil, aí lá em Manaus, só que ele era um convertido ao judaísmo, aí ele deveria ir lá em Israel, em Jerusalém, nesse templo aí, não poderia fazer em outro lugar nenhum sacrifício nem nada, deveria ir lá em Israel, levar o seu sacrifício, sacrificar lá, e assim Deus aceitava, né? O sacerdote estava lá para isso. Isso era para Israel. Só que para os cristãos, a Bíblia, né? A vontade de Deus, o mandamento para nós é: onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao nome do Senhor, ali o Senhor se põe no meio. Mas tem que ter um lugar. A gente precisa, antes de se reunir ao nome do Senhor, construir um templo, porque não pode ser na rua, não pode ser numa casa, não pode ser num trabalho, num escritório, numa garagem. Tem que construir primeiro o templo para começar a se reunir ao nome do Senhor. O que vocês acham? Não, porque a gente não tem, os cristãos não têm essa ordem de Deus para nós. É somente reunidos ao nome do Senhor. E o espaço é onde a gente entender que vai atender aos irmãos cristãos, né, que querem estar nesse lugar que o Senhor pediu que estivessem reunidos somente ao nome dele. Aí pode ser, por exemplo, a Assembleia em Salvador, ela se reúne na casa de Dal aí, ó. Na casa de Dal, a Assembleia em Salvador. A Assembleia em Manaus tem um local que ela se reúne, os irmãos juntos, né, decidiram esse local. Se tiver que mudar para outro local, muda para outro local. A Assembleia em São Luís, ela se reúne em um local que os irmãos entenderam que atenderia às reuniões. Se tiver que mudar, muda também, porque cristãos não têm templo, não precisam construir templos para se reunir. Quando a gente estava falando no iniciozinho que muitos aprenderam errados e tem essa dificuldade agora, por conta disso. Então hoje, infelizmente, os cristãos, por terem aprendido errado, construíram templos, que são chamados de igrejas. Aí fala assim: eu moro perto da igreja tal, ou a farmácia fica ali perto da igreja tal. É um templo, né, que os cristãos construíram, que não é bíblico, não tem essa determinação na Bíblia para que se construa isso. Infelizmente, cristãos fizeram isso, né? Porque eles estavam trazendo, misturando coisas do judaísmo com o cristianismo, coisa do povo terreno de Deus com o povo celestial de Deus. Então deu toda essa confusão aí, mas graças ao Senhor a gente está aprendendo da forma correta agora, né, Léo? Isso mesmo, Elton. Agora a gente está aprendendo certinho, viu? E todo mundo fique bem atento para ficar bem esperto, porque tem um bocado de gente querendo enganar. Não é mesmo, Eric? Exatamente. Por isso, crianças, que a gente tem que sempre, quando tiver alguma dúvida, tem que ir na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que vai ser o nosso guia infalível, que a gente vai saber se Deus falou realmente aquilo que a pessoa está querendo falar ali para a gente, vai saber se ela está falando a verdade. A gente tem que olhar na palavra de Deus para saber o que ele diz. E como já está quase dando o nosso horário, que a gente vai até 9h10, vou comentar com vocês aqui só mais uma característicazinha diferente aí de Israel e Igreja. O Elton, você sabia que o Senhor Jesus, ele vai vir para a igreja de uma forma e para Israel de outra? Ou seja, que ele vai vir 2 vezes? Você sabia disso, Elton? É isso, justamente. Olha mais uma aí, tá vendo? Pois é, crianças. Para nós que somos igreja, o Senhor Jesus ele vai vir nos céus, nos ares, e nós vamos nos encontrar com ele. Nesse dia bendito que nós conhecemos, né? Aqui, quem já vem acompanhando as reuniões com a gente, conhece esse grande dia que é chamado na Bíblia de arrebatamento, né?
que é quando o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja e vem buscar aqueles seus, né? Ele não vai levar somente a igreja, ele vai levar também os santos do Antigo Testamento ali, né? Moisés, Abraão, que a gente conhece, todos esses vão ressuscitar, e nós que estivermos vivos vamos ser transformados, vamos ter um corpo glorificado, e vamos encontrar com o Senhor Jesus nos ares, e vamos com ele. E vamos estar assim para sempre com ele, vivendo nos céus. Aí, crianças, vai acontecer algo aqui na terra chamado grande tribulação, e o povo terrenal de Deus vai ser testado nessa época. E algumas pessoas que não creram no Senhor, porque não entenderam o evangelho, né, da graça agora, vão ter a oportunidade de crer no evangelho do reino. E essas pessoas vão estar aqui esperando o Senhor Jesus, e ele vai vir e vai pisar na terra, e vai vir estar com elas aqui pessoalmente. Então, é para você ver a diferença. Para Israel e para esses gentios, né, que vão estar aqui na terra depois da grande tribulação, o Senhor Jesus vai descer aqui na terra para vir estar com eles, vai julgar as nações, né? O Senhor Jesus vai vir aqui pessoalmente na terra. Só que para nós, que somos seu povo celestial, a gente vai encontrar primeiro com ele nos ares. Então, o Senhor vem primeiro para nós, que somos a sua igreja, e para Israel, ele vem depois. Infelizmente, para quem faz a mistura entre as coisas que o Senhor falou para Israel e as coisas que ele falou para a igreja, não consegue entender essa diferença. Às vezes eles misturam, acham que o Senhor vai vir e vai pegar os cristãos na grande tribulação, que nós vamos estar aqui na grande tribulação. Então, é importante que a gente vá lendo a palavra de Deus, como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, dividindo a palavra da verdade corretamente, que a gente vai conseguir entender essas diferenças e não vai fazer confusão. E, como os irmãos estão falando, vamos aprender como é que é a verdade. Não é isso aí, Dal? É isso mesmo. E vou falar aqui para todos nós que somos responsáveis pelas crianças, o quanto é importante a gente firmar nas criancinhas a verdade na mente dela. Vou ler um versículo aqui, vou compartilhar um versículo para a gente aqui. Assim, e vós, Efésios, capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas, olha, criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E é muito importante isso, porque aqui diz assim, mas criai-os. Então tem que ser uma coisa constante, tem que estar sempre falando, e as crianças vão crescendo, e a gente vai falando a verdade, elas continuam crescendo, e vão absorvendo a verdade, e vão crescendo, até que chega numa fase adulta, que quando alguém vem falar alguma mentira para ela já está com aquilo que aprendeu desde criancinha, já foi criada assim, e ela aí pode refutar, ou seja, ela pode dizer não para aquela pessoa que está dizendo mentira. Ela não vai querer saber. Então, é muito importante a gente sempre falar da sã doutrina para as crianças, as doutrinas básicas, colocar nossas crianças junto com outras, seja numa live, seja também nas assembleias, para proteger nossas crianças. É por isso que tem esse versículo. Mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então é muito bom, João Miguel, aprender a verdade para quando crescer, não acreditar em mentira. Quem é mais? Deixa eu ver aqui. Davi, Heloísa, quem está com Jéssica aí, que eu esqueci agora o nome, quem está com Moísa também, as criancinhas que estão aí, todas, Jubes, que é Ana Júlia, aprender agora a verdade, porque o inimigo, Satanás, ele quer colocar mentira na cabeça da gente, igual como ele fez com Eva, tá certo? Ele até hoje está aí,
falando mentira para um monte de pessoas. E quem não sabe a verdade acaba caindo. Até aqui. Então, crianças, nós passamos um pouquinho, vamos até às 9. Hoje nós teríamos mais perguntas, mais respostas, mas a gente acabou usando o tempo nesse assunto, né? O senhor sabe. E na próxima reunião de perguntas e respostas nós traremos aí perguntas novas, não sei se fáceis, não sei se difíceis. João Miguel gosta de perguntas dificílimas. E Eric, tem criança aqui que gosta de hino e sabe cantar vários hinos, viu? Então na próxima reunião, se tiver aqui na reunião de hinos, teremos vários hinos aí cantados, se o Senhor permitir. São 8, 9 e 8 na nossa próxima reunião, acho que é estudo, né, Eric? Isso, a reunião de estudo. Eu queria pedir Dal para colocar só a pergunta número 4, só para a gente finalizar, porque ela é uma dica do nosso próximo estudo da palavra. Será que Dal pode colocar aí para ver se vocês vão adivinhar? Vou ler aqui para vocês, ó. Será que estão acompanhando a sequência das reuniões? Lá vai a pergunta. Estamos no livro de Gênesis e já falamos de Adão, de Noé, Abraão, Isaac e Jacó. Quem será o próximo que vamos falar? Olhando para essa imagem aí, quem que vocês acham que a gente vai falar agora? Você sabe, Welton? José. 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 Exatamente. Quem falou José acertou. Esse aí é o próximo que a gente vai ver. Na nossa reunião de estudo, nós vamos conhecer a história de José e o que tem de parecido com o Senhor Jesus. Tá bom? Aí, bacana. Então, chegamos no nosso horário. Vou pedir para tirar a gravação, para a gente dar graças e poder finalizar. Eric, eu vou